Olá, amigos, amigas, que Deus os abençoe. Hoje nós temos aqui conosco o Roberto Henriques, que vai nos ajudar aí a estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a questão, o capítulo 6 da Lei de Destruição, na terceira parte, e hoje nós vamos começar um item chamado Pena de Morte. Por isso nós chamamos o Roberto aí para nos dar essa ajuda, né, na análise desta questão aí. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, aos amigos espirituais que possam nos inspirar e pedir a Ele que comece, né, o trabalho, mas eu vou ler a questão e depois passo para ele poder fazer a sua análise e nós vamos interagindo por aí, né, Roberto? Isso, Aldemar. Então, É um prazer estar aqui, viu? Agradeço muito o seu convite. Estar com você é sempre muito bom para os nossos corações. nós estamos aí juntos e um monte de gente ainda que vai estar nos observando depois, né? É isso. Que sejamos todos bem, como se diz assim, bem envolvidos, né, nesta vibração de paz e alegria, ok? Nós vamos ler a questão, a resposta integral e o comentário de Kardec. E depois nós vamos propor aqui uma divisão, né, desta parte, porque é um tema muito interessante, muito atual para todos nós, né? Então, nós estamos estudando aí, né, a questão da pena de morte, que vai das questões 760 a 765, mas hoje nós só vamos abordar a questão 760. Allan Kardec, então, pergunta aos espíritos: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Kardec comenta: sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que o usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não muito longe vão, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Veja que beleza de resposta e comentário de Kardec, não, Roberto? Com certeza. Ele começa dizendo que, os espíritos, né, começam dizendo que não só ela vai desaparecer, como ela vai denotar um progresso na humanidade, né? Quer dizer, uma vez que a interrupção antecipada da vida, né, é um grande crime diante da lei natural, por interromper prematuramente as oportunidades de progresso do espírito, conforme a gente pode ver já na questão 746, a suspensão absoluta da legalidade do assassínio no mundo, como forma de punição de crimes que tenham sido cometidos, ela denotará, quando vier a ocorrer, um maior amadurecimento das leis dos homens, né? Esse amadurecimento ele vai ser consequência do avanço moral da humanidade. Com certeza. E veja que hoje, em vários países, né, já aboliram a pena de morte, desde que esse texto foi escrito, que foi em 1857, portanto, lá no século XIX, né? Ou então mesmo restringiram a pena de morte a poucos casos, como crimes hediondos, e já estamos assim caminhando
para que a pena de morte, na realidade, possa desaparecer da Terra. Um dia vamos chegar lá, né? Com certeza, né? Os espíritos já nos avisam. Claro que depende do nosso trabalho, né, Bruno? Mas é interessante, a gente observa até no nosso país, em que eram passíveis de pena de morte crimes assim muito díspares em gravidade, né? Como, por exemplo, o assassinato e a violação da correspondência do rei. Veja só, né? Situações tão diferentes em nível de gravidade, e ambas eram passíveis da pena de morte. Nesse rol de crimes, né, sujeitos a essa penalidade está incluindo adultério, estupro, falsificação de moeda, incesto, sexo com animais ou freiras, veja que curioso, né? Rebeliões e feitiçaria. Se conta, por exemplo, que ao ler o livro quinto das Ordenações Filipinas, que era a referência penal que vigia em Portugal, mas que vigorou no Brasil na época do Brasil colônia, até quando ela veio a ser substituída pelo Código Criminal do Império, o rei Frederico II da Prússia ficou surpreso diante dessa quantidade grande de artigos, né, que previam a aplicação da pena de morte, e teria perguntado se ainda havia gente viva em Portugal. Veja só. Né? Pois é. Agora, felizmente, desde a primeira Constituição da República, de 81, a pena de morte se encontra formalmente abolida no Brasil. Isso. Ô, Roberto, eu queria fazer um comentário aí de um assunto que eu me lembrei. Na década de 80, eu estive muitas vezes lá no Equador. E lá não tinha pena de morte, mas o marido poderia matar a mulher que fosse pega em adultério. Veja, é um tipo de pena de morte que não é legalizada assim, pelo Estado, né? Que é o Estado que pratica. Mas veja, o marido poderia matar a mulher se ela fosse pega em adultério. Né? Isso é uma pena de morte, não é? Sim. Você vê que é algo que retrata uma realidade quase 2000 anos atrás, né? Exato. Isso foi agora, 40 anos atrás, mais ou menos, né? 30 e poucos anos atrás. Né? Então veja que é por isso que os espíritos falam que está muito longe ainda, né, desta época que vamos abolir totalmente, porque todos esses casos eles vêm também completar esta ideia da pena de morte, né, esta autorização para matar, né? Você vê, essa ideia mostra para a gente esse fato, né, que você trouxe, que o ritmo que a humanidade vem conseguindo imprimir, né, na sua elevação não é uma taxa grande de crescimento. Né? Então, a gente vem imprimindo um ritmo que permite que a gente ainda carregue coisas de tanto tempo atrás. Né? Esse entendimento de que a pena de morte é um erro, ele vai passar a ser mais geral, né? Quanto maior for a disposição dos homens pela sua transformação moral. Né? Quanto mais dispostos eles estiverem em elevação de sentimentos, né? Quanto menos prevalecer o desejo de vingança sobre o senso da justiça verdadeira, ou a inclinação que nós tenhamos para perdoar, né? Tudo isso em meio a um processo que é individual, né, e íntimo, né, de supressão de vícios e construção de virtudes. Né? Esse processo, né, de construção de virtudes, que é um indicador que é inequívoco de um processo integral, né, verdadeiro, mais complexo, mais completo, aliás, do que o avanço simplesmente do intelecto, que é importante, né, o avanço da inteligência, né, mas que o homem, muitas vezes, fruto do orgulho que ainda carrega, ele se perde em meio a esse progresso solitário da inteligência, né? Principalmente quando o amadurecimento moral não se segue, né? Não acompanha esse avanço. Então, a gente pode ver que Kardec aprofunda essas questões no capítulo 8 da Lei do Progresso. E que nós vamos chegar lá para estudar, né? Sim. Nós estamos no capítulo 6, não é isso? Vamos chegar lá na Lei do Progresso, no capítulo 8, né?
Bom, aqui continua os Espíritos falando, né? Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. O que você me diz isso aí, Roberto? Então, quando as sociedades, né, do mundo todo, né, reconhecerem que não possuem o direito de dispor da vida de quem quer que seja, né, sob o pretexto de uma merecida punição, elas vão estar em maior consonância com a justiça divina, né, ao preservarem o direito à transformação íntima de cada um, em detrimento de um castigo que às vezes é vingativo, né, por trazer nele interesses ocultos, interesses pessoais, e sempre irremediável, não tem retorno, né? E que interrompe a oportunidade educativa daquele que foi condenado, ao mesmo tempo, né, em que ressalta os vícios daqueles que são partidários da pena de morte e que escolhem pelo descomprometimento, né, total com a possível reparação do criminoso. Veja, aqui nós entendemos, então, os Espíritos estão dizendo ainda, né? Que só quando os homens aprenderem a praticar a lei de Deus, lógico, de conformidade com as leis morais que o Espiritismo apresenta, porque praticar a lei de Deus, conforme Moisés apresentava, também havia condenação à morte, não é isso? Mas nós estamos hoje numa época em que o Espiritismo nos apresenta as leis morais em si de uma forma tão explícita, né? De uma forma tão coerente com a moral ensinada por Jesus, que, aliás, é uma expansão dessa ideia, né? E tanto desprezada pela humanidade, que não vai ser mais necessário um dia que os homens julguem os homens, porque todos procurarão cumprir a lei de Deus. Você já imaginou, Roberto, se nós cumpríssemos 2 mandamentos? Não matarás e não roubarás, né? Seria tão mais fácil, não é isso? Para que teria a pena de morte, né? Não teria nada disso. Mas ainda vai demorar muito tempo. Por isso os homens é que, na realidade, os Espíritos vão dizer para nós que isso não é coisa para hoje, né? E é importante que a gente avalie as condições da Terra, que tipo de espíritos ainda estão aqui, na sua maioria, necessitados de uma legislação mais severa, mais rigorosa, por causa da própria imperfeição, né? Dos vícios morais de toda a natureza, não é isso? Mas nada justifica a pena de morte, né? Por isso que Kardec, então, faz aquele comentário, né? Que eu vou ler aqui e você depois continue para a gente. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, lembra ele. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, diz Kardec, do século XIX, né? Não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. E aí, meu amigo? É uma realidade, né, Valdemar? De fato, o progresso que a humanidade tem, ele é patente, né? Na época de Kardec, a pena de morte ela já mostrava sinais de enfraquecimento. No Brasil, por exemplo, a pena de morte ela era prevista em lei, né? E era praticada desde o período colonial, né? E essa previsão na legislação ela seguiu até o início da República, sendo que a aplicação efetiva dela foi extinta no governo Dom Pedro II, porque depois de mais de 300 anos de atividade,
ainda ao final do Império, ela já não estava mais sendo aplicada de fato, apesar de estar prevista na legislação. Então, já era uma transição, né? O último caso de sentença de morte, que já vinha, então, né, sendo pouco aplicada, ocorreu em 1876, você veja, menos de 20 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, e apenas 7 anos depois da desencarnação de Kardec. Né? Rapaz. Veja, como eu disse aí no início, né, da nossa bate-papo aí hoje, é uma situação muito atual. Tem várias pessoas, várias ideologistas aí, de forma geral, aí, que estão buscando voltar com a pena de morte. Né? Já houve aí em época de assassinato, por exemplo, de hediondo, aquela época que o garoto foi arrastado, não sei se você se lembra, aquele garoto que foi arrastado por um carro, né? Que a mãe ficou apavorada, e o garoto morreu, criança. Então, naquele dia, inclusive, eu ouvi muitos comentários a respeito do retorno da pena de morte. Seria bom que tivesse, porque esse pessoal não iria fazer esses crimes. Eu não acho que é por aí. Então, não é que eu não acho, realmente não deve ser por aí. Por isso que nós, como espíritos cristãos, Roberto, nós somos espíritos cristãos e temos que nos colocar sempre como espíritos cristãos, né? Nós não podemos concordar com estes movimentos que procuram restabelecer a pena de morte. Isso não é coisa religiosa, gente. Isso é coisa da alma. Esta alma, ela não morre. Então, como que nós vamos ser coniventes com essas ideias, né? Se, mesmo com a justificativa de que se houvesse a pena capital, esses crimes iriam diminuir. De jeito nenhum, não é isso, né? Kardec lembra para nós que somente uma educação moral bem entendida e aplicada, ela mudará as criaturas. E isso desde a infância, promovendo um verdadeiro progresso da civilização, procurando fazer com que a lei dos homens cada vez mais se aproxime das leis de Deus. Então vejam, meus amigos, como que é importante nós termos esses estudos que a doutrina espírita nos traz para nos dar esta convicção absoluta da certeza da vida, da continuidade da vida e do respeito que nós temos que ter à vida, mesmo daqueles mais cruéis indivíduos. Porque eles estão aqui para fazer o quê? Para trabalhar todo este processo, né, de evolução em si mesmo, intelecto-moral. Infelizmente, ainda temos, às vezes, leis muito severas em vários países que acontecem. Roberto, vamos fazer as suas últimas considerações aí para a gente poder ir fechando, né? Valdemar, esse ímpeto, né, nesse caso que você citou do menino, eu lembro, se não me engano, foi no Rio de Janeiro que aconteceu o episódio, que foi realmente muito triste, né? Foi de uma comoção geral, e a gente ainda encontra esse ímpeto da vingança, né? Como se a vingança em si fosse resolver o problema e que situações como essa não ocorressem mais, né? Quando a doutrina, quando os espíritos vêm nos ensinar de uma forma muito clara, muito lógica, né? E que faz todo sentido, que o que evita o crime é a transformação do possível criminoso, né? O que evita o mal é o desejo do bem. E isso precisa ser voluntário. E, além da necessidade de ser voluntário, é necessária a oportunidade para que o indivíduo reflita, né? Se arrependa e busque reparar o mal feito através de uma conduta mais na direção do amor, né? Que o Evangelho, que o Cristo nos ensina. Então, é uma visão muito mais clara que a espiritualidade traz para a gente, e, como você disse, nós, como espíritas cristãos, precisamos entender isso primeiramente para nós, né? Para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, passem a ter como pano de fundo esse valor muito mais profundo para a alma, que é a nossa própria transformação,
antes de nós queremos, né, termos a pretensão de poder transformar o outro. É isso aí, meu amigo. Nós vamos, então, encerrando por aqui, né? Deixando aí o nosso e-mail, é wkduarte@gmail.com, para todos aqueles que quiserem contribuir ainda conosco em mais algumas reflexões, algumas adições aí de pesquisas que fazem, né? Sempre será bem-vindo. E no próximo vídeo nós daremos continuidade a esse tema, pena de morte, a partir das questões 761, né? Queria agradecer muito a você, Roberto. Para nós enriquece bastante, porque essa troca de ideias é sempre muito melhor do que a solidão, né? O monólogo, né? A gente sabe. E a gente já troca ideia antes e vai conversando para que a gente possa chegar realmente no momento em que entrega aos nossos companheiros aquilo que nós conseguimos fazer da melhor forma possível, né? Então, nós queremos agradecer muito, né, a você, a Deus, nossos amigos espirituais que estiveram aqui conosco, nos intuindo, e a todas as pessoas que vão estar aí conosco, ouvindo e comentando junto conosco, né, nesse processo. Que Deus nos abençoe. Até mais. Até mais.